A madrugada de 28 de setembro de 1941 parecia igual a todas as outras no fronte leste. Um frio que quebrava ossos, um silêncio pesado como chumbo e uma escuridão tão profunda que as estrelas pareciam feridas no céu. Mas naquela noite, nos arredores da fortaleza de Mogilev, algo diferente acontecia. Algo que os alemães, mesmo em suas previsões mais sombrias, jamais imaginariam testemunhar. Dentro de um abrigo subterrâneo, iluminado apenas por uma lamparina de querosene, jazia o corpo do soldado soviético Nikolai Petrovich Lobanov. Sangue seco marcava seu uniforme, sua respiração era imperceptível e seus olhos estavam entreabertos num silêncio de pedra. Para os médicos da guarnição, ele estava morto. Para os companheiros, era apenas mais um entre os milhares que haviam caído na defesa desesperada contra o avanço alemão. E para o comandante da fortaleza, era mais um nome que seria escrito no relatório da manhã. Mas havia algo errado naquela morte. O corpo estava quente demais. As pupilas, embora imóveis, ainda refletiam a luz da lamparina, e a rigidez cadavérica simplesmente não aparecia. Os ordenanças do abrigo estavam exaustos demais para notar. Haviam passado as últimas 48 horas removendo cadáveres, reorganizando suprimentos e combatendo a fome e o medo em igual proporção. O brilho estranho nos olhos de Lobanov foi ignorado, até que cerca de 20 minutos depois, um som quase inaudível cortou o silêncio como lâmina fina. Um suspiro. Não o suspiro de um morto, nem o de um ferido agonizante, mas o de um homem puxando de volta o próprio nome para dentro do corpo. O ordenança aproximou-se, assustado. "Camarada?" Nenhuma resposta. Outro suspiro. O peito de Lobanov, antes imóvel como pedra, moveu-se milímetros. Foi só então que perceberam. Ele estava vivo. A notícia se espalhou como um incêndio silencioso pelos corredores subterrâneos. Soldados sujos de lama e pólvora se juntaram ao redor da maca improvisada. Médicos olharam incrédulos. "Impossível", murmurou um deles. A ferida era fatal, mas Lobanov respirava. Devagar, pesado, mas respirava. Quando finalmente abriu os olhos, horas depois, a única coisa que perguntou foi: "A fortaleza ainda está de pé?" Os médicos não conseguiram responder imediatamente, porque a verdade era cruel. A fortaleza estava prestes a cair. As linhas externas haviam sido rompidas, a munição estava no fim, e muitos defensores já lutavam corpo a corpo. Mas Lobanov não quis ouvir detalhes. Ele tentou levantar, falhou, tentou de novo, apoiou-se no que sobrou de força e disse: "Enquanto eu respirar, ela está de pé." Ninguém discutiu, nem ousaram. A fortaleza precisava de cada homem, até dos mortos que voltavam. E assim começou o que mais tarde seria chamado por veteranos sobreviventes de a primeira morte de Lobanov, o instante em que um soldado soviético, oficialmente registrado como cadáver, levantou-se para continuar a lutar numa batalha que todos já consideravam perdida. Mas a ironia do destino é afiada como baioneta. A fortaleza cairia dias depois, e com ela viria a segunda morte de Lobanov, uma morte mais verdadeira, mais sangrenta, mais definitiva, e ainda assim não suficiente para detê-lo. Os que testemunharam sua ressurreição naquele abrigo diriam anos depois que, desde aquele momento, algo mudou no olhar do soldado. Havia uma determinação sombria, algo que ia além da coragem comum. Não era bravura, não era patriotismo, era recusa. Recusa absoluta de deixar o corpo cair, recusa de permitir que o inimigo o apagasse, recusa de aceitar qualquer fim que não fosse o da vitória. Era como se a morte tivesse tocado Lobanov, e ele tivesse tocado a morte de volta. Lá fora, os alemães preparavam o ataque final. A artilharia estava posicionada. O ar parecia vibrar com a promessa de destruição. A madrugada se tornava aurora. E enquanto a primeira luz do dia surgia atrás das árvores devastadas, Lobanov se levantava pela segunda vez em menos de 24 horas. Um soldado que já havia morrido e que estava prestes a morrer de novo. Mas não seria sua última vez, porque a segunda morte de Lobanov seria ainda mais brutal e ainda menos definitiva. Quando o sol finalmente rompeu a neblina densa sobre a fortaleza de Mogilev, o mundo inteiro parecia vibrar com a expectativa de ruína.
As árvores estavam negras de fuligem, a terra tremia sob os bombardeios, e o ar carregava aquele cheiro ácido de pólvora que gruda na língua. Era o cheiro do fim, o fim dos defensores, o fim da linha soviética naquele setor, o fim da própria fortaleza. Mas Lobanov avançava. Ainda fraco, ainda pálido, ainda com o corpo marcado por ferimentos que deveriam ter sido fatais, ele caminhava pelos corredores subterrâneos como se estivesse em trânsito para outro plano, nem morto, nem vivo. Os soldados, ao vê-lo, abriam passagem automaticamente. Alguns faziam o sinal da cruz, outros apenas encaravam, tentando entender o que viam. Ele agarrou um rifle deixado por um ferido, verificou o carregador com mãos trêmulas e subiu a escada que levava à superfície. O ataque final começou antes que chegasse ao topo. O estrondo da artilharia alemã sacudiu o abrigo como se fosse uma fera tentando derrubar as paredes. Fragmentos de concreto caíam, luzes apagavam, gritos ecoavam. Mas Lobanov seguiu. Quando emergiu no mundo exterior, encontrou um cenário que parecia retirado de um pesadelo. Crateras, corpos queimados, árvores convertidas em estacas carbonizadas. A bandeira soviética, antes vibrante, estava rasgada e quase tocava o chão. De trás das ruínas, grupos de soldados alemães avançavam em formação cuidadosa. Não era pressa, era precisão. Eles sabiam que a fortaleza estava morrendo. O ataque final era apenas para garantir que nenhum defensor sobrevivesse. Lobanov correu até uma posição improvisada atrás de um muro semi-enterrado. Respirou fundo, mirou, atirou. O primeiro alemão caiu, o segundo tropeçou, o terceiro procurou cobertura. A fortaleza reacendeu por um instante como fera ferida lutando até o último sopro. Vários defensores surgiram de buracos, trincheiras e corredores destruídos. O som de tiros, embora escasso, espalhou-se como chuva metálica. A resistência parecia surgir do nada, mas, na verdade, surgia de homens que tinham mais medo de decepcionar os mortos do que de morrer. Lobanov continuou atirando até que sua arma aqueceu. Mas o avanço alemão era avassalador. Stukas mergulhavam, lançando bombas que faziam o solo vibrar como tambor de guerra. Tanques Panzer se aproximavam, esmagando pedras, árvores, memórias. A fortaleza, um símbolo de resistência, tornava-se ruína viva. Foi durante uma dessas investidas que a segunda morte de Lobanov aconteceu. Ele estava recarregando quando uma explosão, tão forte que pareceu arrancar o ar de seus pulmões, o lançou para trás. O mundo virou um flash branco. No instante seguinte, silêncio absoluto. Não o silêncio confortável, mas aquele silêncio pesado que antecede o apagão final do corpo. Quando os soldados soviéticos conseguiram arrastá-lo para um canto protegido, viram o estado dele. Estilhaços haviam atravessado seu peito, seu flanco e sua perna. O pulso era fraco. A respiração falhava. Ele não vai sobreviver, disse o médico com voz neutra, como se constatasse a queda de um galho. Lobanov, porém, abriu os olhos por um segundo e murmurou quase inaudível: "Não, agora, não ainda." E então desmaiou. Minutos depois, no meio do caos, quando o médico verificou novamente, seu pulso desaparecera. A respiração cessara. A pele começava a perder cor. "Está morto", confirmou, e cobriu o corpo com lona cinzenta. A fortaleza caiu naquele mesmo dia. Os poucos sobreviventes que conseguiram romper o cerco foram capturados nas florestas próximas. Entre os corpos deixados para trás estava o de Lobanov, mais uma vez morto, mais uma vez calado, mais uma vez transformado em número. Mas a morte, aparentemente, não tinha paciência com ele. Dias depois, quando patrulhas alemãs recolhiam armas e corpos para a limpeza do local, um soldado ouviu um som vindo debaixo de uma pilha de destroços. Um grunhido, um suspiro, algo entre dor e renascimento. Eles removeram as pedras, e lá estava Lobanov, azul, congelado, ensanguentado, mas vivo, novamente vivo. Os alemães ficaram em choque. Um deles comentou, meio rindo, meio com medo: "Este homem não morre." Então o apelido nasceu, o fantasma da fortaleza. E Lobanov acordaria numa cela inimiga acreditando, erroneamente, que aquela seria sua última batalha. Ele estava errado, porque a terceira morte de Lobanov seria a mais misteriosa, a mais improvável e a mais perigosa para os alemães.
Acordar em uma cela alemã depois de 2 mortes era, por si só, um absurdo. Mas acordar sentindo o corpo latejando, as feridas abertas, o cheiro de iodo misturado com ferrugem e o som distante de botas marchando, isso era quase um insulto. Para Lobanov, a morte parecia estar brincando com ele. Chegava perto, o tocava, o tomava, e depois o devolvia ao mundo como se dissesse, ainda não. Quando abriu os olhos, viu o teto rachado, as sombras das grades projetadas pela luz amarela e o rosto de um sentinela alemão observando-o com misto de fascínio e repulsa. "Du stirbst nicht, já?" perguntou o soldado quase como provocação. "Você não morre, hein?" Lobanov não respondeu. Nem entendia totalmente o alemão, mas o tom bastava. A cela era fria, úmida, e o cheiro de mofo competia com o cheiro metálico do sangue seco. Havia outros prisioneiros nos cubículos ao lado, alguns feridos demais até para falar. Murmúrios em russo flutuavam pelo corredor, histórias sussurradas sobre tortura, sobre execuções sumárias, sobre o destino dos capturados da fortaleza. Mas havia um detalhe que os alemães não sabiam. Lobanov não temia morrer, não mais. Temia fracassar. Temia não cumprir o papel que ele mesmo acreditava que o destino lhe impusera quando o arrancou da morte 2 vezes. A terceira morte começou com uma febre. Os ferimentos estavam infectados. A perna latejava com calor, o peito queimava e a visão desfocava. Durante horas, talvez dias, ele oscilou entre consciência e delírio. Imagens da fortaleza queimando, o rosto de camaradas mortos, a lamparina tremulando no abrigo subterrâneo, e sempre, sempre, aquela sensação estranha de ser puxado para algum lugar profundo e silencioso, um lugar onde a guerra finalmente cessava. Mas toda vez que chegava perto, alguma força o trazia de volta. Um som, um flash, uma voz, um movimento brusco. A febre parecia querer quebrá-lo, e por um momento conseguiu. O corpo de Lobanov entrou em colapso completo. Um guarda alemão, ao passar pela cela, viu o prisioneiro imóvel, olhos virados para cima, respiração ausente. "Er ist tot", disse, chamando o outro. "Ele está morto." Os dois abriram a porta enferrujada, arrastaram o corpo até o corredor e o colocaram num carrinho usado para levar cadáveres ao pátio. Aquilo deveria ser o fim. O carrinho foi deixado ali por horas, enquanto os soldados cuidavam de outras tarefas. O corpo estava coberto por um cobertor fino e os pés descalços pareciam já endurecendo. Quando um sargento alemão veio conferir, levantou o pano, checou o pescoço e concluiu: este não levanta mais. Mas então, no meio da noite, enquanto o pátio era iluminado apenas pela lua, algo aconteceu. O corpo se moveu. Primeiro um dedo, depois um espasmo, depois uma respiração profunda, como quem desperta de um sonho pesado. Lobanov abriu os olhos. O mundo ao redor parecia distante, embaçado, mas vivo. A lua refletia um brilho gelado nas poças de água. O vento trazia o cheiro de gasolina, terra e fumaça de cigarro dos guardas nas guaritas. Ele ergueu o cobertor. Estava sozinho. Dessa vez não foi a morte que o devolveu. Foi a necessidade, o instinto, a recusa absoluta de aceitar o fim. Ele tentou se levantar, e entre gemidos e falhas musculares conseguiu ficar de joelhos. O corpo inteiro tremia como se fosse despedaçado de dentro para fora, mas ele estava vivo, ainda. Foi nesse exato instante que um guarda o viu. O jovem soldado alemão cuspiu o cigarro, deixou cair a lanterna e deu alguns passos para trás, como se estivesse diante de uma assombração. Nein, nein, das ist unmöglich. A palavra unmöglich, impossível, ecoou no pátio vazio. E então veio o tiro. O guarda em pânico disparou. A bala atingiu Lobanov no ombro, fazendo-o girar e cair novamente no carrinho. Outro tiro, outro. O corpo inerte ficou imóvel, derramando sangue novo sobre o sangue seco. Os guardas se reuniram, checaram e, pela terceira vez, concluíram: morto. Mas, como seria esperado, eles estavam errados. O fantasma da fortaleza estava apenas acumulando forças para ressurgir de novo. E desta vez, não apenas contra a morte, mas contra toda uma guarnição alemã. A quarta vida de Lobanov não seria na fortaleza, não seria na cela, seria numa fuga que os alemães jamais esqueceriam. A terceira morte de Lobanov deveria ter encerrado sua história.
Os guardas, convencidos de que nenhum homem sobreviveria a estilhaços, febre, tiros e abandono, deixaram seu corpo novamente no pátio, desta vez sobre o chão frio, sem carrinho, sem cobertor. A noite estava particularmente gelada e o vento cortava como lâmina. Ninguém imaginava que um cadáver pudesse voltar. Ninguém imaginava que alguém pudesse resistir. Ninguém imaginava que a morte, pela terceira vez, recusaria Lobanov. Mas recusou. Horas depois, no limite entre o delírio e o instinto puro, ele despertou. Não como um homem, como um animal ferido, como algo que rasteja de volta à vida movido apenas pela recusa. Seus olhos abriram num espasmo. O ar entrou nos pulmões como fogo. O ombro sangrava. A perna gritava. O peito parecia esmagado. Mas ele respirou. Devagar. Depois de novo. Depois mais fundo. E então lembrou. Estava em território inimigo. Sozinho. Desarmado. Ferido. Cercado por guardas. Era a pior situação possível. E, ao mesmo tempo, a única em que Lobanov parecia funcionar. Ele rolou para o lado, engolindo um gemido. O frio mordia os ossos. A dor mentalmente o puxava para o chão. Mas ele pressionou o corpo contra a parede de pedra, movendo-se como sombra, tentando entender onde estava. O pátio tinha 2 guaritas iluminadas e uma área escura ao lado dos depósitos de suprimentos. Aquela sombra, aquele recorte negro entre barris e entulho, era sua única chance. Ele esperou. Guardas conversavam, riam, trocavam cigarros. Um deles, o mesmo que lhe disparara horas antes, gesticulava como se contasse o episódio aos colegas. Uma gargalhada ecoou. O Russen ist verrückt. O russo é louco, repetia o soldado, imitando Lobanov levantando. Eles riram. Não perceberam o movimento lento do morto se arrastando. Lobanov alcançou a zona sombria atrás dos barris. Suas mãos tremiam. A respiração doía. Mas a mente estava clara. Precisava de arma, comida, rota de fuga. Precisava sobreviver. E então a sorte, ou o destino, interveio. Atrás das caixas, um rifle Mauser estava encostado, esquecido, provavelmente deixado ali por algum sentinela preguiçoso. Ao lado, um cinturão com cartuchos intactos. Era tudo o que ele precisava para voltar ao mundo. Lobanov agarrou o rifle. O metal gelado queimou seus dedos, mas o peso da arma devolveu-lhe algo que não sentia desde a fortaleza. Controle. Ele fechou os olhos por um segundo, respirou fundo, e então abriu-os com a expressão de alguém que já não tem mais medo da morte, apenas pressa. O primeiro passo da fuga começou com silêncio absoluto. Ele esmagou a lanterna de um barril. Depois, arrastou uma tábua solta até bloquear parcialmente a luz da guarita. Pequenas sombras mudaram de direção. Era detalhe mínimo, mas suficiente para que um dos guardas se aproximasse para investigar. O erro deles foi achar que estavam lidando com um prisioneiro ferido. Lobanov saltou da escuridão como se a dor não existisse. O guarda levou uma coronhada no rosto e caiu sem gritar. O segundo guarda virou-se, mas Lobanov o derrubou com um disparo seco. A base alemã entrou em alerta. Gritos ecoaram. Lanternas varreram o pátio. Mas Lobanov já estava em movimento, cambaleando, sangrando, mas rápido. Muito rápido. Ele escalou o muro lateral usando entulhos soltos. Cada puxada de braço era um tormento. Cada salto era um risco. Mas subiu. Chegou ao topo mancando, com a visão turva. Do outro lado, a floresta noturna parecia infinita, mas infinitamente melhor do que aquela prisão. Atrás dele, as sirenes soaram. Er ist weg! Ele fugiu! Nein! Ein Toter läuft nicht! Não! Um morto não foge! Lobanov sorriu. O primeiro sorriso em semanas. Saltou. A queda era alta demais. O impacto na terra dura arrancou-lhe o ar e o fez grunhir de dor. A perna quase cedeu. O ombro ardia como brasa. Mas se levantou. Rastejou. Depois, correu. Os tiros começaram. Projéteis rasgavam galhos. Luzes dançavam na escuridão. Cães latiam. Ordens eram gritadas. Mas o fantasma da fortaleza desapareceu entre as árvores, como se tivesse sido engolido pela noite. Para os alemães, aquilo era impossível. Era ilógico. Era sobrenatural. E para Lobanov era apenas o começo, porque a quarta vida de Lobanov o levaria a algo ainda mais improvável: lutar pelos próprios alemães. A floresta engoliu Lobanov como um poço sem fundo.
Ele correu até onde o corpo permitiu, depois rastejou, depois caminhou mancando, depois apenas se arrastou com o rifle servindo de muleta. O sangue deixava um rastro fino sobre as folhas úmidas. O frio da madrugada parecia entrar pelos ossos, mas, pela primeira vez desde sua segunda morte, ele sentia algo familiar, liberdade. A fuga fora um milagre, ou teimosia pura. Agora vinha a parte impossível: sobreviver em território inimigo, sem comida, sem mapa, sem aliados. Mas Lobanov não era um homem comum. Era um homem que a morte estava cansada de recolher. A floresta parecia viva. Aranhas, aves noturnas, galhos quebrando ao longe. A cada som, ele virava o rifle, apertando os dentes para conter a dor. As luzes da base alemã desapareceram atrás do relevo. O silêncio voltou a dominar. Um silêncio tenso, profundo, que parecia observar. Ele caminhou até não aguentar mais. Desabou sob um pinheiro retorcido. Ali pressionou o ombro, rasgou a parte inferior da camisa para estancar o sangue. Amarrou o pedaço de pano com o cinto. A respiração estava irregular, o que indicava dano interno. A febre voltou. A visão turvou. Um homem normal teria morrido. Lobanov decidiu dormir. Quando acordou já era dia, e havia vozes. Ele abriu os olhos com dificuldade. 3 homens, 2 com fardas rasgadas da Wehrmacht, um com bandagem improvisada, estavam parados a poucos metros. Pareciam tão surpresos quanto ele. Eram alemães, mas não soldados regulares. Estavam magros, sujos, mal armados, desertores, homens que fugiram de suas unidades e agora vagavam como ratos na mata, tentando sobreviver à própria guerra. O mais velho ergueu as mãos devagar. Nicht schießen. Por favor, não atire. Lobanov respirou fundo. Apertou o rifle. A lógica dizia para matá-los. Mas seu corpo não tinha mais forças. E havia algo naquele olhar. Um desespero cru, sem ideologia, sem bravura. Apenas homens tentando não morrer. O mais novo apontou para o ferimento de Lobanov. Blutung, você vai morrer disso. Deixe-nos ajudar. A ironia quase o fez rir. Ajudá-lo? Ajudar o fantasma da fortaleza? Mas então a realidade bateu. Ele realmente precisava de ajuda. Com resistência, ele baixou o rifle. Os alemães o carregaram até uma clareira escondida, onde haviam improvisado um acampamento miserável. Fogão de pedras, uma lona furada, restos de conservas roubadas. Nada digno de soldados, mas perfeito para fantasmas. Um deles, um ex-enfermeiro, limpou o ferimento do ombro com água fervida. Lobanov quase desmaiou. Stark, muito forte, murmurou o enfermeiro impressionado. Você deveria estar morto. Lobanov, com a voz grave, apenas respondeu. Já estive. Nos dias seguintes, algo impossível aconteceu. Lobanov e os 3 desertores passaram a conviver. Não como amigos. Isso seria pedir demais de ambos os lados. Mas como sobreviventes. A guerra por fora parecia distante naquele recanto. O fogo crepitava. O vento soprava. A comida era pouca. O medo constante. Mas ali, naquele microcosmo absurdo, surgia uma verdade desconfortável. Eles precisavam uns dos outros. Os alemães o ensinaram a identificar rotas de patrulha locais. Lobanov os ensinou a preparar armadilhas silenciosas, técnicas aprendidas com caçadores soviéticos. Uma colaboração improvável, um fantasma soviético e desertores alemães unindo forças apenas para continuar respirando. Certa noite, enquanto dividiam uma lata de feijões, um dos alemães perguntou: Você, por que luta ainda? Lobanov ficou em silêncio por um longo tempo. Depois disse: Porque a guerra não terminou para mim. O alemão assentiu. Para nós, também não. Mas a harmonia frágil não duraria. Um dia, enquanto colhiam raízes na borda da floresta, ouviram tiros ao longe. Depois gritos. Patrulhas alemãs se aproximavam. Os desertores congelaram. Ser pego significava execução na hora. Para Lobanov, significava tortura ou pior. Eles correram de volta ao acampamento. Pegaram armas, mochilas, tudo o que conseguiam carregar. Mas estavam cercados. Passos pisavam folhas secas. Vozes davam ordens. Vorwärts! Durchsuchen! E então, um dos desertores tomou a pior decisão possível. Levantou-se com as mãos erguidas, gritando que se rendia. O tiro veio instantâneo. Caiu morto. Os outros 2 tentaram fugir.
Outro tiro. Mais um corpo caído. Sobrou apenas Lobanov, sozinho, cercado, ferido. Outra vez. Mas para um homem que já morrera 3 vezes, aquilo não era o fim. Era apenas mais um começo. Porque a 4ª morte de Lobanov seria a mais violenta. E sua ressurreição, a mais inacreditável. A floresta, que horas antes parecia um abrigo, agora se tornava um labirinto de sombras afiadas. Lobanov correu, ou tentou correr, mancando, com o ombro em chamas e a respiração rasgando o peito como se tivesse cacos de vidro por dentro. Atrás dele, os alemães avançavam em linha, derrubando arbustos, quebrando galhos, gritando ordens rápidas. Desta vez não havia equívoco. Queriam capturá-lo vivo. O fantasma da fortaleza havia se tornado assunto sério demais. Ele se jogou por entre troncos, caiu, levantou, caiu de novo. O sangue escorria quente pelo flanco, deixando rastros vermelhos no musgo. A vista começava a escurecer nas bordas, mas a mente, dura, inflexível, teimosa como ferro soviético, pressionava o corpo a continuar. Ele encontrou abrigo temporário numa pequena depressão do terreno, quase invisível. Respirou ofegante como um animal acuado. O som dos alemães aproximava-se, abafado pelo mato, mas ainda claro. Ist irgendwo hier, seid vorsichtig. Lobanov segurou o rifle, mas sabia que não tinha munição suficiente para enfrentar todos. Precisava desaparecer. Precisava, de novo, contradizer a lógica. Precisava tornar-se fantasma. Mas o destino, esse aliado traiçoeiro, tinha outra ideia. Um dos soldados inimigos o encontrou. Os olhos dos dois se cruzaram por uma fração de segundo. Uma eternidade condensada. O alemão ergueu a arma. Lobanov tentou disparar primeiro, mas seu braço falhou. O tiro ecoou forte. A bala atravessou-lhe o peito com um impacto que quase o arrancou do chão. Ele caiu de costas. A visão escureceu. O som diminuiu, como se estivesse debaixo d'água. O corpo relaxou. E pela 4ª vez, Lobanov morreu. O soldado alemão aproximou-se. Verificou o pulso, virou o corpo com a bota e sinalizou ao grupo. Todt morto. E assim, o fantasma da fortaleza foi declarado morto pela 4ª ocasião documentada. Os alemães, cansados, arrastaram o corpo para o pé de uma colina, onde reuniam os mortos para a contagem. Jogaram-no sobre outros cadáveres, soviéticos, alemães, desertores. Um monte de corpos anônimos. O frio da sombra cobria tudo. E ali, entre cadáveres, o impossível aconteceu pela última vez. A respiração voltou, fraca, irregular. Mas voltou. A bala que deveria tê-lo matado ricocheteara no osso da costela e desviara, passando a milímetros do coração. O corpo entrou em estado de choque, simulando a morte. O pulso desaparecera temporariamente. O cérebro, para sobreviver, desligara tudo que podia, exceto o essencial. E ele despertou. Primeiro, com um tremor no dedo. Depois, com uma tosse que trouxe sangue à boca. Depois, com um gemido baixo. Ele abriu os olhos e viu a morte ao redor. Cadáveres empilhados, fleas zumbindo, o cheiro azedo da decomposição. Era um pesadelo físico, mas também um berço, porque ali, rodeado de mortos, Lobanov renascia pela 4ª e última vez. A cena seguinte seria lembrada como uma visão demoníaca por um soldado alemão. Um dos corpos se mexendo, depois outro movimento. Depois uma figura emergindo lentamente da pilha, coberta de sangue, terra e pedaços de tecido. O fantasma levantava. O soldado largou o rifle gritando, Es lebt! Ele está vivo! O pânico se espalhou. Vários recuaram instintivamente. Um disparou por reflexo, mas errou. Lobanov, agora funcionando apenas por instinto, agarrou o rifle mais próximo, de um cadáver, e atirou. O soldado tombou. Outro correu. Um terceiro tentava recarregar. Lobanov cambaleou, atirou de novo, e o barulho ecoou pela clareira. O fantasma estava de pé, e ninguém queria enfrentar o que não morria. No caos que se seguiu, os alemães recuaram, acreditando estar diante de algo sobrenatural. Uma criatura que deveria ter sido enterrada 4 vezes, e ainda andava. Algumas lendas começaram ali mesmo. Certos soldados juraram que os olhos de Lobanov brilhavam. Outros disseram que ele não sangrava mais.
Outros ainda afirmaram que ouviram um rugido que não era humano. A maioria apenas fugiu. Quando o silêncio finalmente caiu, Lobanov, drenado de forças, caiu de joelhos. Depois desabou por completo, mas desta vez não era morte, era apenas exaustão. A guerra, no entanto, não o deixaria descansar. Dias depois, tropas soviéticas avançando pelo setor encontraram um homem inconsciente, coberto de barro, sangue, marcas profundas. Mas vivo, impossivelmente vivo. O resgataram, o levaram ao hospital. Médicos tentaram entender como alguém com 4 mortes confirmadas ainda respirava. Nunca encontraram explicação. Lobanov sobreviveu à guerra, sobreviveu ao impossível. Tornou-se lenda contada em trincheiras, quartéis, vilas e arquivos esquecidos. O fantasma da fortaleza, o soldado que morreu 4 vezes e continuou lutando, não era mais mito, era realidade. E até seus últimos anos de vida, quando alguém lhe perguntava como sobrevivera a tudo isso, ele respondia com um sorriso cansado: eu não deixei a guerra decidir por mim. Se esta história te arrepiou, imagine o que ainda está escondido nos arquivos esquecidos da guerra. Inscreva-se, deixe o like e comente. Quero mais lendas como esta. Assim o algoritmo entende. E nós continuamos trazendo a guerra que a história quase apagou.